primeira coisa que a gente vem explodir para a gente poder pensar quando a gente fala de carne pela internet é sobre hábitos de consumo. A gente está com 25 pessoas dentro dessa sala. Aqui, ninguém nunca comprou carne na internet. Então, não adianta simplesmente a gente fazer ali uma campanha anunciando um bife, correto? Achando que a pessoa vai clicar, vai adicionar no carrinho e vai comprar. Né? Tem toda uma dinâmica para a gente poder construir isso. E isso se entende através do estudo de canais. Então, o que a gente precisa entender com relação a informações do negócio? Bem em linha com aquela metodologia que eu trouxe ali em cima. Possui restrição logística? Nesse caso de congelado, possui. No caso lá da comida, possui. Então, a gente precisa entender. Nesse caso, possui restrição. Principalmente por se tratar de um produto congelado, um produto perecível. Inclusive, o caminhão tem que ser separado para isso. Prazo de entrega dos alimentos. Então, quem vai comprar uma carne, será que ela está esperando para entregar no dia? Será que ela está esperando para entregar no final de semana? Então, qual que tem que ser o prazo de entrega desses alimentos? Logística própria ou terceirizada. Será que tem como eu mandar o correio e pegar lá um pedaço de bife para poder entregar? Será que o correio vai passar lá, vai pegar aquela marmita daquele e-commerce de comida? Não vai passar. Então, tem que ser logística própria. Então, tem uma coisa que a gente precisa entender com relação a isso. Já que é logística própria, então, será que a gente não pode desenhar a rota de entrega? Será que a gente não, porventura, eu atendo essa cidade e, já tem uma cidade vizinha ali que é próxima, será que eu não posso ampliar ali minhas campanhas para atingir uma cidade vizinha, já que minha logística é própria? Temos que pensar sobre isso. O hábito de consumo, então as pessoas consomem ou não, comprando na internet, a gente já sabe que não. Os produtos são mais do dia a dia ou do final de semana? Qual que é o mix de produtos mais vendidos nesse negócio? É para fazer churrasco numa ocasião especial ou não? É mais ali num dia a dia, a pessoa realmente está comprando ali um chão de dentro, uma alcatra, etc. Então a gente precisa entender. E qual que é o percentual de recompra dentro do negócio? A gente sabe que a barreira de entrada, a barreira de primeira compra é alta, por conta desse hábito de consumo. Ninguém nunca aqui comprou carne na internet, mas pode ser que depois faça a primeira compra e vê que é legal. Caramba, eu peço, a carne já vem selecionada, ela já vem toda cortadinha, padrão de qualidade legal, é mais barato. Por que não recompro isso? Então, qual que é o percentual de recompra dentro desse negócio? A gente precisa entender. Então, isso são perguntas que a gente foge de gerenciador. Pode ver, não falamos nada de campanha, que vai falar de negócio. Então, a aula de hoje é muito mais sobre pensar do que simplesmente mostrar a estrutura de funil de vendas. Funil de vendas, estrutura pronta, pré-validada, está dentro daqueles nichos mais comuns. Esse não. Não adianta eu subir uma campanha para todo o Brasil. Não adianta eu subir uma campanha falando que eu vou entregar ali rápido. Não adianta eu subir uma campanha, por exemplo, só para público novo que não conhece. Então, não adianta eu não quebrar as objeções que vai ter dentro desse nicho. Então, tem que trabalhar copy, tem que trabalhar criativo, tem que trabalhar tudo isso. Então, a primeira coisa que a gente faz é com relação ao estudo de canais, para a gente entender por onde que essas vendas acontecem em si. Então, trouxe ali, um recorte dos 5 top canais com relação ao volume de acesso. E a gente tem, olha o Google, tanto orgânico quanto pago. E a gente precisa explodir para poder entender. Dá uma olhada, a taxa de conversão, 0,85. Ou bem próximo lá, uma taxa de conversão ali da média do e-commerce. Olha o Meta Ads, 0,32. Nessa construção aqui de funil, adianta eu investir mais no Meta do que no Google? Temos que ver, temos que pensar. Mas, aparentemente, aqui, eu chutaria que não. Olha o direto. O que esse direto traz para a gente, pessoal? Recompra. Só quem pesquisa diretamente dentro do negócio, quem já conhece essa marca, quem já está habituado ali a comprar, ou pelo menos já ouviu falar. Então, olha aqui o percentual, bem alto. Já sei que eu tenho um percentual de recompra alto nesse negócio, pela característica dele. Active Campaign, no caso ali de CRM, olha a taxa de conversão, 4,5%. Geralmente, a taxa de conversão de e-mail marketing é de 2 a 3 vezes ali a taxa de média de conversão de uma maneira geral. Esse e-commerce já é 4 vezes mais. Opa, será que não faz sentido eu fazer mais captura de leads? Será que não faz sentido eu disparar mais e-mails? Quais são os e-mails que mais vendem? Qual que é a segmentação de base? Então, muito aqui vai passar por isso. Se a gente for fazer, inclusive, é porque eu tirei ali a receita para poder preservar, mas se a gente for fazer ali um paralelo, eu falo que e-mail marketing nesse negócio funciona de 25% a 30% da receita. Então, é um canal importante de vendas. Olha o Instagram, o link da bio. Pouquinho. Vai fazer um e-commerce lá de moda feminina, por exemplo. Link da bio, vende demais. Não é o caso. E aí, quando a gente explode um pouquinho mais a parte de Google, é Google pago ou é Google orgânico? Bom, dá para ver que eu tenho muito mais vendas com relação ao Google pago. Tanto volume de acessos, quanto taxa de conversão em si. Então, por onde que são essas campanhas de Google pago? É institucional ou é PMax? Temos que explodir. Então, a gente isola Google CPC, coloca aqui em cima, adiciona uma dimensão secundária ali de campanha, para a gente entender quais são as campanhas. E olha o que a gente tem aqui, PMax vendendo muito mais, inclusive, do que institucional.
com relação ao volume de acesso, não com relação ali a total de vendas, mas com relação ali a volume de acesso, taxa de conversão bem alta também. Então, dá para eu escalar na PMax dentro desse negócio? Tá. Tá bem segmentadinho, tá isolado, a gente consegue trabalhar isso. Então, PMax vendendo bem, escala gradual. Então, eu posso aumentar ali a escala dentro desse negócio. E dentro do Meta Ads? Será que eu vou fazer ali criativos de conversão ali para poder rodar? Não. O que a gente começou a entender o que funciona dentro de Meta Ads? Catálogo, filtrando por mix de produtos. Então, se vocês repararem, tem um criativo que roda. Ou no máximo vai ter 2, 3. Boa parte do que vai rodar é catálogo. Então, é um comportamento diferente de moda, por exemplo. O que a gente faz aqui? Catálogo de hambúrguer, catálogo de filé mignon, catálogo, por exemplo, dos mais vendidos ou de todos os produtos. Porque a pessoa que entra para comprar um hambúrguer na internet, não necessariamente ela vai comprar o hambúrguer e a carne. Então, o remarketing é separado para o mesmo cluster de pessoas, mas impactando com tipos de catálogos diferentes. Então, a gente faz, inclusive, remarketing ali por URL, dá para a gente trabalhar a frequência com relação a isso. Então, uma estrutura de Meta Ads e de Google totalmente diferente de outros negócios. E aí, um ponto importante. Quem aqui se atrairia, por exemplo, por simplesmente a gente fazer um anúncio de um bife lá de alcatra? Pô, caramba, cara. Um bife de alcatra top. Pô, cara, lindo. O que prende atenção, por exemplo, num Instagram como esse, num conteúdo como esse? Não é o produto. É a forma que faz o produto. É o resultado final do produto em si. Então, eu não vendo simplesmente a carne crua. Então, a gente tem que vender o resultado final ali. Então, se a gente for pegar ali um Instagram, bastante humanização e fazendo ali, de fato, o produto. E eu recomendo que vocês não assistam, tá? Porque é coisa de doido, é vontade de morder a tela. Só de olhar aqui já... Isso aqui é loucura, pô. O cara não erra nunca o ponto, pô. Então, tá tudo aqui. Então, a gente vende a transformação final do produto em si. Né? E e-mails que funcionam são e-mails bem chamativos, e-mails bem vivos, e-mails de conteúdo, e-mails que vão falar ali da história, por exemplo, da marca, do produto e etc. Então, esse daqui é um tipo de e-mail que vende dentro desse nicho. Por trás do bife ancho, conta a história do bife ancho e vai vender o bife ancho. Vai fazer isso para moda feminina. A história, porventura, atrás dessa peça. A história dessa cor que veio de lá. Então, isso é entendimento do negócio. Então, é um case ali para a gente poder pensar que se aplica também em outros negócios. Então, vai pegar um e-commerce ali de laticínio, alguma coisa do tipo, vale a pena modelar para isso. Outro case que eu quis trazer aqui para a gente poder pensar, pessoal, com relação ali a plantas. Então, tem um e-commerce que a gente atendia anteriormente, eu tive o prazer de poder visitá-lo. Hoje em dia ele internalizou essa parte de ads em si, mas... Bom, então, e-commerce, por exemplo, totalmente fora ali do nosso padrão do dia a dia. E-commerce ali de plantas. E aí fica a primeira pergunta também para vocês. Quem já comprou planta aqui na internet? Manda no chat aí. Quem já teve um prazer de comprar uma orquídea? Fala, pô, que vontade de comprar uma orquídea. Ou uma rosa do vento, uma cibídio, uma planta carnívora. Quem já comprou planta na internet aí? Qual que é o hábito de consumo? A esposa do Rafa compra. Tem um pouco mais de água. Minha noiva não pode conhecer essa loja. Esposa na Shopee. Bambu da Sorte, o clássico, pô. Toda sala tem que ter, pô. Tem aqui também, tem Bambu da Sorte aqui também. Então, é um hábito de consumo que a gente já vê acontecendo mais dentro da internet, mas tem ali algumas objeções. Então, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente olha para a planta, planta é igual a frágil. Então, o que a gente tem que fazer? Quebrar essa objeção já de cara. Então, existem algumas formas que a gente quebra a objeção de planta, eu vou mostrar um pouquinho ali. E existem aquelas perguntas que as pessoas se fazem. Será que a gente vai chegar viva no destino final? Eu estou em Curitiba. Esse e-commerce específico fica em Mogi das Cruzes. Hoje a gente atende outros e-commerce de planta também. Mas esse específico fica em Mogi das Cruzes, que é considerado o cinturão verde de São Paulo, né? Que tem bastante estufas, né? Que fazem ali todo o cultivo de plantações. Mas será que se eu de Curitiba comprar uma planta lá de Mogi vai chegar legal, vai chegar viva? Gente que o Natan, que mora lá na Bahia, lá em Conceição do Coité, vai comprar lá uma orquídea. Será que vai chegar lá legal? Então, fica aquela dúvida, né? Fica um ponto de objeção. Será que existe uma embalagem especial? Será que é realmente ali uma embalagem de papelão que vai colocar? Não é uma embalagem maior? Será que na hora que for fechar a embalagem não vai amassar a planta? Não vai acabar sufocando ela?
Então, a gente tem que tirar essas objeções. A logística é própria ou terceirizada? Nesse caso específico, será que se a gente chamar o correio para poder pegar, ele pega? Então, a carne a gente sabe que não vai pegar. Mas se a gente tiver o correio para passar lá, ele pega? Ele pega. Então, o correio pega, Total Express pega, Jadlog pega. Então, a logística pode ser terceirizada. Então, não preciso de nada de especial. Não preciso armazenar nada de forma especial num veículo para poder fazer a pessoa chegar. Planta terceirizada. Inclusive, esses e-commerces de planta vendem demais para Nordeste, vende para a região Norte, vende para distante. Público novo ou mais velho? Então, quem compra planta aqui? Será que é um público 35 mais? Será que não? É só de espírito, mas de idade é um pouco mais novo? Ou não? Será que essa galera que está comprando hoje em dia planta é um hábito de consumo diferente? É um público novo ou é um público um pouco mais velho? Então, temos que olhar o histórico para a gente poder entender. Antigamente, cultivo de planta era algo um pouco mais de um público mais velho. Só que, informações dos próprios lojistas, depois da pandemia, as pessoas passaram a cultivar mais plantas, porque as pessoas tiveram que ter um pouco mais de hobby, ficaram mais tempo em casa, tiveram mais tempo para poder cuidar, aprender a cuidar. Então, a faixa etária de compradores de planta diminuiu. Vende mais em marketplace ou site próprio? Né? No caso específico, todos esses e-commerce que eu já conheci de planta, vendem infinitamente mais em marketplace. Por que isso? Planta, querendo ou não, é commodity. Por exemplo, uma rosa do vento, ou uma bambu da sorte, por exemplo. O Rafael e o Igor comentou lá. Cara, qual que é a diferença de comprar um bambu da sorte na tua esquina, comprar o bambu da sorte na Orquídea Garden, comprar lá na Nordic ou comprar no Marketplace? Qual que é a diferença de comprar o bambu da sorte em algum lugar? A diferença é muito pequena. Então, é um comportamento natural de Marketplace. Então, a gente tem que fazer o seguinte, vender no Marketplace, mas fazer um trabalho para que a gente consiga migrar esse público comprador do Marketplace para o e-commerce. Então, será que eu não posso mandar uma embalagem especial? Será que a gente não pode mandar uma carta lá dentro? Será que não pode ser um QR Code? Será que a gente não pode pegar ali e botar alguma coisa dentro da embalagem, já que a gente não vai ter acesso ali aos dados dos compradores? Ou não, o público do Marketplace é do Marketplace. Mas a gente tem que fazer um trabalho para a gente migrar essas vendas para dentro do site. É muito comum, inclusive, deixa eu só abrir um parênteses com relação a isso, e-commerce que já estão muito bem estabelecidos em Marketplace e falam o seguinte, pô, eu já vendo já 100 mil reais no Marketplace, eu quero vender 100 mil reais no meu site, então estou abrindo aqui para poder fazer. Mas todo Marketplace já construiu lá toda aquela geração de demanda, o hábito de consumo, as pessoas do site não. Existe uma construção para isso. Né? Aqui a gente não faz, Filipão, trabalho de gestão de Marketplace, viu? Ainda. Mas está dentro de um pipeline de esteira de serviços para a gente também. Será que há sazonalidade dentro de nicho de planta? Né? As pessoas compram mais no verão, no inverno, no começo, no final do ano. Será que as pessoas dão muito presente para o Dia das Mães? A resposta é sim. Tem sazonalidade no nicho. E, de novo, o percentual de recompra, temos que entender os canais. Então, quando a gente explode um pouquinho os canais, então, para a gente entender onde as vendas ali acontecem, a gente tem, prioritariamente, o Google, tanto orgânico quanto pago, temos que explodir para entender. Meta Ads, olha como já não tem uma tanta discrepância. Meta Ads é metade da taxa de conversão. Olha o Direct, 0,93, ligeiramente acima. Linktree, 0,98. Já tem uma certa quantidade de transações lá dentro do Instagram. Mas olha como o Google é majoritário. De 700 transações, mais de 60% aqui vem de Google. Então a gente precisa entender um pouco desse comportamento de compra. Quando a gente explode aqui para a gente entender, o que a gente observa? Olha a quantidade de sessões do Google Orgânico, 15 mil, dano de lavada. Mas olha a quantidade de transações, muito pequena. Por que isso acontece? Por conta de uma taxa de conversão muito abaixo. Mas, Jefferson, o Google Orgânico só pesquisa lá quem vem o nome da marca. Concordo. Mas esses e-commerces de planta, eles têm o nome da planta na frente. E você tem muita busca orgânica com relação à planta. Por exemplo, Orquídea Garden. Quando você pesquisa lá Orquídea, é capaz de aparecer Orquídea Garden. Você quer pesquisar o nome da marca? Não. Você quer pesquisar Orquídea, então vai contar com uma seção de Google Orgânico sem conversão. Outro e-commerce que vende, né, Nordic Green. Então, tem a palavra green. Então, as pessoas vão entrar lá, mas vai ter muita pesquisa com relação a isso. E o Google CPC, quantidade de sessões ali representativa, com uma taxa de conversão muito alta. Quando a gente explode para a gente poder entender melhor, a gente tem as PMAX, campanha institucional e pesquisa. Quando a gente olha para poder entender taxa de conversão, o que a gente vê? Campanha de pesquisa maior do que as campanhas de PMAX. Então, PMAX, bastante representatividade de sessões, 0,88. Campanha de pesquisa, 1,8. Então, além de PMAX, faz sentido que eu escale essas campanhas de vendas, principalmente ali de pesquisa.
seja nome de categoria específica, seja nome ali do produto específico. Então, dá para a gente aumentar esse investimento aqui também. Quando a gente olha dentro de Meta Ads, será que é igual ao catálogo, igual ao lado da carne? Já é diferente. O que a gente observa com relação ali a comportamento de planta? Campanha dedicada diretamente para o produto. Então, nome das campanhas já voltado para produto, conjunto de anúncios para produto e o anúncio levando diretamente para um produto. Então, jiboia verde, orquídea, palmeira, camedoreia, bambu da sorte, o vaso Murilo Soares e dentre outros, como Roda dos Ventos, a Cebidium, o kit de orquídeas e por aí vai. Então, são campanhas dedicadas por plantas. Só que, como que a gente decide qual planta a gente vai conseguir isolar? Uma, através do histórico. 2, através de a gente entender taxa de conversão por produto. E 3, através de um estudo com relação ao que vende mais em planta. Então, faz sentido que a gente comece a pesquisar o seguinte: quero comprar planta online, entrar nos marketplaces, entender quais são as plantas que mais vendem, abrir os e-commerce de planta, entender o que está na categoria mais vendidos, entrar, abrir a biblioteca, ver o que está rodando. Já que a gente tem uma dependência, e voltando para a gestão de negócio, já que as pessoas encaram planta como uma commodity, compra muito no marketplace, o que faz o 80-20 no e-commerce de planta é o produto que eu estou vendendo, é a planta que eu estou anunciando. Porque eu preciso anunciar a planta certa, porque é essa planta que a pessoa vai comprar. Diferente da carne, que eu posso fazer toda uma construção, um brand, etc., para vender. Então, são negócios com características muito incomuns, que faz a gente pensar. Nesse caso específico, o que a gente tem que fazer? Quebrar objeções a todo momento. Então, você lembra que nós falamos com relação ali, como é que é feito o envio de pedido? Então, a gente tem que quebrar isso. Então, são conteúdos estratégicos para isso. Então, vamos preparar esse envio junto comigo. Tá montando. Aposto que você não sabia que ia assim a planta. Ó. Existe um buraco dentro da embalagem. E aí, quem não conhece acha que a planta vai toda fechada ali, né? Vai toda sufocada. Mas não. É feito todo como um trabalho com relação ali à embalagem. A gente precisa cuidar disso. Garantia de compras. Pô, e se eu comprar uma planta e ela morrer em 7 dias? E se ela chegar morta em casa? Como é que eu faço? Não é igual trocar uma roupa, né? Mas tem garantia. Então, são tipos de quebra de objeções que tem que ter. Senão a gente não compra. Então, o conteúdo ali, falando sobre garantia de compra. E-mails que mais funcionam dentro do negócio também não são e-mails voltados 100% ali para fundo de funil. E-mails mais informativos. Por que ter plantas na sala? Então, saiba como transformar a sua casa e deixá-la com muito mais vida. Então, mostra aqui uma planta, mostra uma sala legal, bem ambientada, e depois vai trazendo os produtos específicos. Mas o e-mail ali é voltado. E dá para a gente trabalhar também campanha de WhatsApp, mas sempre tematizando. Faltou um toque de sorte no seu pedido. Olha que massa isso. Fazer o que a gente chama de cross-product, né? Comprou uma coisa, ofereço outra. Então, o pessoal comprou uma coisa diferente, né? Comprou uma rosa lá. Faltou um toque de sorte no seu pedido. O bambu da sorte é símbolo de prosperidade e boas energias. E ainda é super fácil de cuidar. Que tal garantir o seu e atrair mais fortuna para o seu lar? Aproveite agora, link direto para o bambu da sorte. Então, uma mensagem específica ali para poder direcionar para esse produto. Então, trouxe aqui 2 cases que fizeram a gente sair da zona de conforto, dentre outros ali, para poder emergir dentro dos negócios, para a gente conseguir ali fazer, de fato, ali bom resultado. E todos esses e-commerce ali que eu mostrei, por incrível que pareça, os e-commerces mais incomuns são os que mais têm resultado. Aqui tem muito ROAS, aqui dá para ajustar, mas tem muito ROAS. Aqui nem se fala. Ticket média aqui de churrasqueiras é R$ 4.500, então um ROAS de 60, 50. Aqui bicicletas também, um ROAS alto. Pantufa também, tem sazonalidade, material de construção também, e café também. Então, são todos ali bem rentáveis, mas precisa a gente emergir dentro do negócio. Então, já te dou a palavra aí, Diegão, mas só caminhando ali para a conclusão, o que a gente consegue entender? No final das contas, e-commerce é e-commerce, não tem jeito, né? E-commerce é e-commerce. A gente precisa vender produto para as pessoas com aquela sensação de valor percebido maior que o preço. Então, se eu vendo um bife ancho lá, de R$100 o quilo, mas, pô, ele é bem trabalhado, toda a imagem dele, o branding da marca, e faz valer ali que seja R$120 o quilo, eu consigo vender. Se não, se é mal apresentado, se não investe em fotografia, etc., eu não consigo vender. Então, independente do tipo de negócio. Então, a depender, né, independente do nicho, na verdade, precisamos entender as particularidades do negócio e como que a gente pode potencializar os canais da venda. Então, aqui na carne, onde que a gente conseguiu entender? Que é justamente lá dentro de um Google, dentro de e-mail marketing. Aqui na planta, onde que a gente entende? É dentro das campanhas de pesquisa, é isolando os produtos aqui dentro do Meta, já que tem canal já que converte muito mais. Então, são particularidades diferentes que faz a gente ter pensamentos ali
de entendimento de negócio diferente. Sobre material de construção, é PMax também dentro do Google. PMax e campanha de pesquisa, né? Porque material de construção tem diversas particularidades. A primeira delas é a quantidade de SKU que tem. Então, a gente atende o e-commerce aqui de material de construção que vem de tudo. Desde parte elétrica, e aí quando a gente fala de parte elétrica, é aquela luminária de LED, abajur, é lâmpada, a chuveiro Lorenzetti, chuveiro não sei o quê, parte de equipamento pesado. Cara, se for somar a quantidade de SKU, deve dar por baixo uns 30 mil itens cadastrados. Então, é uma quantidade de SKU muito grande. Segundo ponto é com relação ali à precificação. Então, geralmente, ali, uma pessoa que está comprando material dentro da internet, ela também não é fã de alguma marca, a não ser que ela esteja pesquisando Ducha Lorenzetti. Senão, ela vai pesquisar como painel de LED. E painel de LED, para ela, cara, pode ser da Philips ou como pode ser de outra marca específica. E o terceiro ponto é com relação ao peso do material, né? Então, se você vende ali material de construção mais voltado para itens mais pesados, aí também o frete vai infligir bastante no momento de compra. Então, por isso que tem que fazer uma campanha bem regional. Então, nesse caso específico, a gente trabalha mais Google, tá, Felipe? Bem mais Google, na verdade. Mesmo que um e-commerce que a gente atende aqui faz bastante conteúdo no Instagram, a gente usa também lá, as campanhas lá e tal, né? Que vende algumas coisas de desejo, mas prioritariamente campanha de Google. E aí não tem muita troca de criativo por isso. Aí, betoneira. Cara, betoneira, fechamos? Então, maravilha, pessoal. Conforme prometido, campanha bem objetiva, direto ao ponto, para que a gente consiga ali entender um pouquinho mais e a gente conseguir avançar. Então, pessoal, grande abraço. Ainda hoje subo essa aula lá dentro da Hotmart e nos encontramos daqui a 15 dias na aula do QV. Beleza? Grande abraço. Até mais, pessoal. Valeu.